Olá, bom dia, graça e paz a todos. Deus abençoe você nesse dia, nesse sábado glorioso que estamos vivendo hoje, né? Eu estou aqui para mais um vídeo, mais uma palestra sobre um assunto que eu julgo bem importante. Eu acho muito interessante falarmos sobre isso nessa manhã de sábado. Sabe, a gente tem vivido com pessoas em nossa volta que têm uma facilidade enorme, muitas vezes, de julgar as pessoas, não é? E às vezes condenar as pessoas, ou até mesmo se arriscam a definir, né? Uma pessoa, tá? Usa de definições por causa de atos isolados ou por causa de um erro, não é? As pessoas às vezes ousam, né? Definir, né? Uma pessoa, tá? E na verdade, né? Um ato isolado não me define como pessoa. Um ato, um erro, uma falha no percurso, no caminho, na vida, não me define, não é? Como pessoa, seja lá qual for o teor que as pessoas ousem, não é? A nos taxar, a nos definir ou tentando nos julgar e condenar. Na verdade, existem muitos enganos no meio do povo de Deus, não no mundo, porque no mundo é mundo. No meio do povo de Deus existem muitos enganos. As pessoas se precipitam muito em julgar as outras por uma situação isolada. Isso já é desde os tempos bíblicos. Isso acontece no meio dos cristãos e no meio daqueles que leem, às vezes não interpretam o texto como deveriam, não interpretam a situação da pessoa como deveria. Às vezes você julga uma pessoa pelo um ato, mas você não sabe o que está por trás dos atos, você não sabe o que levou a pessoa àquilo. Então, existe muito isso. Por isso que a Bíblia, graças a Deus, né, que Deus não vê como o homem vê. O homem julga pela aparência, mas Deus conhece o coração. É por isso que muitas pessoas naquele dia do Senhor vão estar diante do Senhor, e muitos que dizem que estarão, não estarão, né? A palavra diz que muitos serão chamados, muitos virão do norte, do sul, do leste e do oeste, sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e muitos filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, porque são pessoas que julgam fácil os outros, creem em toda a baboseira que vê, e na verdade, quando é para demonstrar sua fé e ter realmente resiliência, firmeza, muitas vezes falham com isso, não é? Por isso que nada melhor de um dia depois do outro, nada melhor do que o tempo para explicar e para poder realmente definir as coisas como elas realmente são, não como aparentam ser. Aqui no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28, nós temos um episódio muito conhecido, né? Do nosso querido, amado irmão Tomé, né? A gente sabe que se fala em Tomé, já fala o cara de pouca fé, mas não é bem verdade isso. Estudando com precisão, minuciosamente, estudando o comportamento de Tomé, onde ele se enquadrava, como ele era, não dá para condenar Tomé pelas atitudes e por aquele episódio em que ele queria ver Jesus, tocar em Jesus antes de crer, né? Eu sei que muitos vão dizer, mas Jesus disse aqui, bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Você teve que ver para crer, mas melhor aqueles que não viram e creram. Jesus não estava desclassificando Tomé, ele estava dizendo que felizes são aqueles que não viram e creram, né? Mas veja bem, hoje existe uma controvérsia muito grande acerca disso também, né? Lá no capítulo 20, no versículo 28, né, a palavra vai dizer: disse-lhe Tomé, Senhor meu, Deus meu. Foram palavras de Tomé. Eu quero só ler esse versículo. Disse-lhe Tomé, Senhor meu, Deus meu, né? Quando nós pensamos nesse discípulo de Jesus, esse discípulo que andava com o Senhor, e basta dizer que foi Jesus quem o escolheu, esse discípulo chamado Tomé, né? Uma palavra sempre nos vem à mente, a dúvida. Todo mundo já pensa em Tomé como ligado à dúvida, não é?
como quando pensa Pedro ligado a um vacilão que andou por sobre as águas e afundou. Mas ninguém vai analisar que pelo menos Pedro andou e os outros o que fizeram, não é? Então, a gente sabe, é muito claro nas Escrituras, que na verdade, né, que seria mais correto chamar Tomé de cético, né, ao invés de duvidador. Seria mais humano, mais justo chamar Tomé de cético do que duvidador, porque há uma diferença muito grande em ser cético, em ser um incrédulo, um duvidador, não é? O que é o ceticismo, né, na extensão da palavra? Nem sempre é algo ruim. Existem episódios, situações que ele até ajuda, né? Alguém já disse que o ceticismo é o primeiro passo para a direção da verdade. Às vezes, como Gideão, por exemplo, nós vemos isso na Bíblia e nós elogiamos, nós passamos por cima do texto. Quando o anjo disse para varão valoroso, vai nessa tua força que você libertará o povo, né? O meu povo das ações, né? Da escravidão dos midianitas. O que Gideão disse? Eu? Que isso? Eu vou nessa minha força? Que é isso? Eu estou malhando trigo aqui no lagar, eu saí aqui para não morrer de fome, eu estou morrendo de medo, né? Eu não estou realmente gabaritado para isso. Eu sou menor da casa do meu pai e a minha casa, na minha família, é menor da tribo de Manassés. Quer dizer, o cara mesmo não se achava. Deixa Deus te engrandecer, deixa Deus te exaltar. Não fique se exaltando. Hoje tem gente que crê em tudo e se exaltam através disso, não é? Então, às vezes é isso, o ceticismo nem sempre é algo ruim. Como já disse, né? O ceticismo é um primeiro passo na direção, às vezes, da verdade. Tem gente que, por duvidar, teve uma experiência genuína com Deus, e outros, porque se precipitaram em crer em qualquer coisa, nunca foi-lhe manifesto uma experiência genuína, não é? Porque o ceticismo não é sempre, nem sempre é um sinal, né, de uma pessoa que uma pessoa esteja errada. Nem sempre é sinal de que uma pessoa esteja errada. É uma pessoa que só tem cautela e não fica acreditando em tudo, quer ter uma experiência, quer provar de algo. E o que é a vida cristã a não ser uma vida vivida, uma vida experimentada? Crer porque ouviu alguém falar é uma coisa, agora você ter sua própria experiência é outra coisa. Como Jó, ele teve que sentir na pele, teve que passar a experiência para depois ser provado e ser aprovado por Deus, não é? Então, às vezes é isso, o ceticismo nem sempre é algo ruim. Às vezes pode ser um indicador, na verdade, de que essa pessoa está só refletindo, essa pessoa só está pensando, ponderando um pouco mais na situação, que talvez ela quer realmente, não crer, mas ela quer ter segurança daquilo que vai crer, não porque ouviu falar, mas porque ela quer ver com os próprios olhos, ela quer sentir com as próprias mãos, ela quer viver a situação, ela quer experimentar, né? E cá entre nós, queridos, hoje em dia, eu acho que muitos cristãos, a maioria, muitos cristãos mesmo, deveriam usar um pouquinho mais de ceticismo, principalmente quando se diz respeito a muitas experiências que ouvem sobre outros testemunharem e que vão crendo cegamente sem realmente, sem realmente constatar. Às vezes vão crendo não, vão dizendo que creem, vão dizendo que acreditam, porque às vezes nós somos rápidos demais, muitas vezes somos rápidos demais para acreditar em qualquer coisa que aparece aí nas redes sociais, né? Qualquer coisa, mas cada absurdo, cada coisa que aparece, amados, que não tem nem cabimento, e muitas vezes somos muito prontos para acreditar, rápidos demais para acreditar. Por exemplo, nós estamos mais inclinados a acreditar no que um médico prescreve numa receita do que muitas vezes o que o Senhor está dizendo na sua palavra. Às vezes tem gente que acredita mais numa revelação de um pregador do que o que a palavra está revelando, não é? Então Tomé, ele queria aqui nesse episódio saber por si mesmo.
Ele queria experimentar, constatar por si mesmo. Ele não confiava no depoimento dos outros. Ele só queria se basear na fé dele, não de outras pessoas. Não é? Isso não é tão ruim quanto parece. Isso é até admirável. Isso é até um sinal de um caráter de uma pessoa que não fica caindo de unção de qualquer forma, porque teve uma autossugestão, o outro disse, ele já vai cair, nem está sentindo nada, já pula no chão só para mostrar para os outros. Hoje em dia a gente vê isso. Isso até seria, na verdade, eu diria que é mais seguro ser como Tomé, um ceticismo, e não um duvidador. Ele era um cético, porque ele queria constatar primeiro. Depois, no próprio texto, você vê que quando Jesus aparece, aí ele mostra que ele não era duvidador, ele só queria constatar por ele mesmo. De fato, nós sabemos que Tomé, ele perdeu aquela aparição de Jesus, quando Jesus ele veio para os seus discípulos. A primeira vez que Jesus apareceu para os seus discípulos, Tomé não estava entre eles, o próprio texto nos faz saber disso. Então, quando os discípulos viram, olha, vimos o mestre, chegaram para Tomé dizendo, tudo que aconteceu, o mestre esteve conosco. O que Tomé disse? Tomé disse, se eu não vir, se eu não olhar com os meus olhos aqui, e não ver as marcas dos cravos, os pregos, nas suas mãos, e não colocar o dedo, é o sinestésico, não colocar o dedo onde estavam os pregos, se eu não puser a minha mão do lado, eu não vou crer. Isso está lá em João 20, 25. Tomé estava dizendo isso para os discípulos, mas ele ia ter a oportunidade de ver o que os discípulos viram. Os próprios discípulos não estavam acreditando no que estava diante dos seus olhos, demorou para eles entenderem. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, por exemplo, ninguém fica falando muito mal deles, mas eles estavam no caminho de Emaús, Jesus anda com eles, eles estavam tão cegos pela incredulidade que eles não estavam nem conhecendo quem Jesus era e tinha ressuscitado dentre os mortos. Então, a gente vê que na próxima vez, em que os discípulos se reuniram novamente, que os discípulos estavam reunidos, lá estava Tomé com eles. E o texto diz, e adivinhe quem apareceu? Apareceu o próprio Jesus novamente, sabendo de todas as coisas agora, conhecedor de tudo que rolava no mundo espiritual e de tudo que acontecia, que ele disse, chegou a dizer, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, no corpo glorificado. Então Jesus apareceu entre eles novamente, Então Jesus próprio convidou Tomé para ter um particular. Sabendo de que Tomé tinha tido essa atitude por não ter estado com os discípulos na primeira vez, disse, vem aqui Tomé, venha ver as feridas, venha sentir, toca aqui com o seu dedo. Mas Tomé não precisou disso. Você vê no texto que Tomé não foi lá fazer o que Jesus sugeriu, porque ele tinha dito mesmo, se eu não tocar e não ver com os meus olhos, não tocar nas marcas, eu não vou crer. Mas agora que ele viu Jesus, nem precisou ir tocar. Você vê que não é tão mal quanto parece, Em vez de ir lá tocar, ele solta uma declaração, Senhor meu, Deus meu. Então, Tomé ele não era um duvidador, como às vezes nós nos precipitamos, em defamá-lo como um duvidador, como um inteiro tapado. Ele era um cético, mas creu assim que viu, creu assim que Jesus se manifestou. Ora, para os discípulos acreditar que Jesus havia ressuscitado, Jesus também tem que aparecer para eles, e dar provas de que estava ali vivo, senão eles não acreditavam também, Então ele acreditou quando ele presenciou os fatos, só isso. Tomé só acreditou quando presenciou os fatos. Então Tomé, o cético, ele era crente também. Ele não era desclassificado por causa disso, por uma ação isolada. A gente sabe que na outra ocasião, que nem precisou de depoimento de nenhum, Tomé ousou dizer na palavra de Deus, lá em João 11:16, quando disse Jesus aos seus discípulos que queria voltar para Betânia, onde estava Lázaro, A gente sabe do texto, depois da morte de Lázaro, eles pensaram que a vida de Jesus estava em risco. Eles pensavam, Jesus
nós fomos quase apedrejados na cidade que passamos a voltar para lá, e Tomé é o único que disse, né? Mas Tomé lhe disse: vamos para morrermos com ele. O cara não era de todo mal, vamos para morrer com ele. Ele não estava fazendo uma pergunta, o texto é bem claro: vamos junto, vamos para morrer com ele. Se é que ele vai morrer, vamos morrer junto. Você veja que não era de todo mal, né? Tomé lhe disse: vamos para morrer com ele. Tomé estava disposto a dar a sua vida, não é? Porque ele tinha fé, a dar a sua vida, não é? Por causa da sua fé, pela causa da confiança e da fé que estava com Jesus. E de fato ele fez, segundo, não é? De acordo com a tradição da igreja, né? Tomé morreu como mártir. Ele morreu dando a sua vida pela sua fé. Então, você veja que às vezes nos precipitamos tanto em ir com a maioria sem analisar de verdade um texto como esse texto, né, que estou aqui abrindo para vocês, né? Hoje em dia a gente vê muito isso. Nós vemos uma geração que está muito acostumada a crer em tudo que ouve, em tudo que vê pelas redes sociais, mas na hora de provar a sua fé, né, que dizem tanto que tem, eles negam suas convicções, ou melhor, nem é convicção, negam suas crenças mesmo. Se fosse convicção, seria uma fé viva e pura, né? Negam sua crença. Na hora do vamos ver, né, do pega para capar mesmo, vaza, não fica um, né? Aqueles que creem em tudo, depois na hora de provar que creem em Jesus, na hora que sua vida corre risco, nem sempre eles ficam esperando ou está disposto, como Tomé, a dar a sua vida, né, pela causa da sua fé. Como já falamos, né, às vezes as pessoas falam tanto mal, e falam tanto mal do apóstolo Pedro, né, porque ele andou um pouco por sobre as águas, mas depois ele afundou. Quantos falam mal dele, né? E os demais? E os outros discípulos que nem desceram do barco, ficaram no barco, o que fizeram? O que fizeram de tão extraordinário, né? Não chegaram nem perto de andar um pouco por sobre as águas. Pedro afundou, mas pelo menos andou por sobre as águas. Então, né, vamos tomar bem cuidado, tomar muito cuidado para você não julgar as pessoas por atos isolados. Isso não me define, não te define como ser humano, como alguém, não é? Que as pessoas muitas vezes taxam por uma situação isolada da sua vida. Isso não define você como pessoa, porque é vida que segue, a vida continua, a jornada continua, não é? Então temos que tomar cuidado para não errar definindo uma pessoa por uma só atitude, não errar definindo as pessoas porque tirando conclusões precipitadas porque a pessoa fez isso ou aquilo. Amados, saiba de que nós estamos todos num mundo, e esse mundo é um mundo de pressões, um mundo cheio de altos e baixos. Nós precisamos manter nossa fé viva, mas é o conselho que dou hoje, que venhamos realmente sermos cautelosos a não ficar acreditando em tudo que vemos pelas redes sociais, em tudo que olhamos. Nós temos que nos firmar na palavra de Deus, né? Ter uma experiência com o Evangelho de Cristo, com o próprio Cristo, para não esmorecer na nossa fé. Como o apóstolo Paulo, mesmo em prisões, né? Pouco antes da sua morte, que ele disse lá em 2 Timóteo, né, na sua carta, ele disse: combati o bom combate, acabei a minha carreira e terminei a minha corrida e guardei a minha fé. O que me aguarda agora, não é a coroa de glória que me está preparada, né? Não só a mim, mas também aqueles que têm a Jesus como Senhor, que crê na ressurreição de Jesus, que crê no Senhor dos Senhores, não é? Então, um apóstolo que mesmo em prisão, encarcerado, não é? Ele ousava ainda a dizer: se alegrem comigo, não deixe derreter os vossos corações, não é? E Paulo folgava na prisão, sabendo de que através de alguns homens, não é? Homens Epafrodito, também Timóteo e outros homens de caráter, que eram homens que deviam ser respeitados pela igreja, homens que realmente mantinham sua fé e estavam dispostos a dar suas vidas por amor a Jesus, o Evangelho e a causa do Evangelho e a sua fé em Cristo.
como Tomé, que todo mundo pinta ele do pior dos duvidadores, incrédulos, mas ele não era totalmente, porque depois ele entrega a sua vida por causa da sua fé. Esse ato isolado, ele estava realmente assustado, como muitas vezes nós estamos diante da crise, diante de uma pressão na vida. Mas não podemos definir uma pessoa por causa de um ato isolado da sua vida. Nós temos que entender que não há nada melhor do que um dia após o outro, um dia depois do outro. Tem gente que começa tão bem e termina mal. Tem outros que começam mal, mas depois se acerta e termina bem. Então, como diz a palavra, melhor é o fim das coisas do que o início delas. O melhor é o final das coisas, não é? O que nos alegra, o que nos dá esperança, na verdade é que eu não posso mudar o meu passado, não posso, mas eu posso mudar o meu futuro, não é? Eu não posso mudar como começou as coisas, mas eu posso mudar como elas vão terminar, através das atitudes que eu tenho hoje. Então, nunca se precipite em julgar uma pessoa por atos isolados de sua vida, porque isso não define ninguém. O Evangelho é Evangelho de mudança. Alguém disse, pau que nasce torto morre torto, conversa fiada. Se a gente crê nisso, a gente não crê no Evangelho, porque se pau nasce torto, o Evangelho entra, Jesus entra em direito, o pau fica tudo reto, e Deus faz isso. Aliás, a especialidade de Deus é transformar vidas, mudar perspectiva, mudar convicções, e o Evangelho vai fazendo isso, e a obra que Deus começou a fazer, Ele há de aperfeiçoar, e Ele está trabalhando para aperfeiçoar em nós, não é? Assim como é do desejo de Deus, né? Assim lhe aprouve. Isso é importante ressaltarmos isso, não é? Então, não se precipite em julgar as pessoas por atos isolados. Muitas vezes as pessoas se sentem melhores do que as outras, não é? E tentando fazer comentários até tristes, comentários que são infelizes, deveriam ter se calado, nem aberto suas bocas para fazer alguns comentários que são muito infelizes, porque tem uma forma de julgar por aparência ou por atos isolados. Deus não olha a aparência, Deus sonda o coração, e o Senhor que nós conhecemos é um Deus de amor, que não quer perder ninguém, não é? Ele não tem prazer na morte do ímpio, não é? E todos tiveram em Cristo a oportunidade de serem transformados, todos. Pedro tinha suas falhas, Tomé tinha suas falhas, todos os outros tinham suas falhas, Bartolomeu, todos tinham suas falhas, não é? João também todos teve sua falha, só Jesus que não falhou, e todos tiveram a oportunidade de até o final de suas vidas mostrarem realmente que eles não eram aquilo que eles foram taxados, que um ato deles, um erro deles não definiria o caráter ou aquilo que eles deveriam ser. Isso tem que estar no coração de todos nós, e temos que estar, na verdade, cônscios disso, para que não venhamos errar também, né? Anulando a cruz de Cristo na vida de todos os nossos irmãos, porque nós estamos crucificados com Cristo, agora não vivemos mais, Cristo vive em nós, e nós vamos aprendendo dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, não é? É um dia depois do outro, não é? Não podemos condenar a pessoa pelo que ela já passou. Nós temos que dar o benefício, né, da transformação, né, do tempo, porque no final muitos vão se escandalizar, ou muitos vão chegar no fim e vão assustar, porque muitos que acham estar salvos, estão indo no caminho errado, né? E outros que não se julgam nada, que não se julgam melhor do que ninguém, esses que o Senhor quer salvar, porque o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E na verdade, a verdade é a seguinte: Jesus disse, eu vim para os enfermos, como os médicos não veio para os sãos, mas para os doentes. Eu vim buscar as ovelhas perdidas, não é? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Ele quer salvar o perdido. Porque Deus tem dificuldade
de lidar com morno. Morno é esse meia boca religioso e religiosa que se julga melhor do que os outros e que está indo, né, cada vez mais, né, dentro da sua vidazinha medíocre, na média, morna, que nunca vai ter uma experiência com Deus, porque simula estar bem, simula estar na realidade. Deus prefere o cético de uma vez do que esse morno que fala que está tudo bem, que sente tudo, crê em tudo, e na verdade nem sempre são manifestações de Deus. Muitas vezes são manifestação da carne, outras até do inimigo, até do diabo. Isso deve ficar no nosso coração. E fique com essa palavra no seu coração. Não se precipite em julgar ninguém, porque nada é melhor do que um dia depois do outro. Grande abraço, fica com Deus e na paz desse grande amor. Um feliz sábado, um ótimo final de semana a todos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.